Então a gente acabou fechando a venda, vendeu pros caras sem ter absolutamente nada, sem ter produto, sem ter nada. Mas a gente tinha uma ideia ali de como fazer isso, sabia que era minimamente possível, só explorando uma tese e descobrindo que era um problema que alguém estava disposto a pagar para ser resolvido. Putz, que era um marketplace B2C de print on demand, foi comprado pela Reserva e virou a Reserva Inc. Porra, pra quem não sabe, o Lucas é um dos founders ali da Tuts. Porra, escolher os investidores é sempre muito importante. Cara, você tem que poder pivotar na hora certa, porque a chance de você ter uma ideia tá certinha no começo e continuar com ela até o final, quase zero. A coisa é founder market fit, eu acho que é o que faz a maior diferença. Votar faz parte do processo, não tenha medo, porém é muito mais uma arte do que uma ciência, eu diria. Eu vendi a minha empresa para Empírico, fiquei um tempo lá, em dado momento saí e vim para Europa. E aí depois de uns 6 meses eu já comecei a me coçar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais um Off the Grid, o seu show favorito com seus founders favoritos. É uma novidade, hein? Estou me mudando para São Paulo, estou no meio da minha mudança aqui, estou jantando, não tem geladeira, não tem nada. E eu sou o Lucas Bittencourt. E eu sou o Eduardo Belotti. E hoje a gente vai falar sobre um tema que para alguns é tabu e para outros acaba sendo overused, que é pivotar. Pivotar em startup é basicamente você mudar de produto, cliente ou modelo de negócio. Então tem muita empresa que começa de um jeito e acaba mudando. Alguns exemplos famosos aí são, sei lá, YouTube, Instagram. Conta aí pra gente, Lucas, você sabe melhor essas histórias. Ouso dizer que dos grandes produtos, quase todos eles pivotaram, tá? Cara, YouTube é um exemplo bom. Os caras começaram fazendo uma plataforma de dating, era pra você achar seu namorado ou namorada lá, acabou virando YouTube. Instagram também, se chamava Bourbon antes de ser o Instagram. Era um negócio de geolocalização, e aí tinha uma feature de foto, acabou que o negócio de foto virou maior do que tudo. Twitch é um interessante também, que era uma doideira. Segundo o Michael Seibel, é a pior ideia de startup que ele já ouviu, e ele foi um dos founders da Twitch, que era basicamente o Justin Cance filmando a vida dele 24 horas por dia, streamando, e aí a Twitch acabou virando plataforma de streaming, enfim, exit bilionário. O que mais? Slack é maneiro também. O cara tava construindo um jogo online e tinha uma ferramenta de mensageria que acabou virando produto. Quem mais? Eu tenho uma ideia. Brex é legal. O moleque tava fazendo um jogo de realidade virtual, e aí falaram, porra, vocês entendem de payments, vai fazer payments, e aí virou Brex. Qual a tua ideia? Sabe uma outra que teve uma pivotada grande? Tuts, que era um marketplace B2C de print on demand, foi comprado pela Reserva e virou a Reserva Inc., que é muito mais de criação de lojas, né? E aí, maior case desses todos. Pô, pra quem não sabe, o Lucas é um dos founders ali da Tuts. E hoje a gente vai falar de pivotadas minhas e pivotadas dele. Não vamos falar da Tuts, vamos falar da sua startup atual, Lucas, que surgiu como uma coisa completamente diferente e foi mudando ao longo do caminho. Conta aí essa história. Pô, cara, a Station Zero foi um grande pivô que a gente fez, a gente mudou tudo radicalmente. Mas basicamente eu e o Cauê, que é meu sócio, tinha sido meu sócio já há anos, a gente sabia que a gente queria empreender junto e a gente estava explorando algumas oportunidades aí. E aí, isso foi em 2024. Eu estava muito olhando para o mercado de pagamentos, porque eu tinha trabalhado como head de produto lá da Ninja Cash, fiquei próximo dessas discussões com o regulador, Banco Central, esse tipo de coisa. E um assunto que me interessava muito era automações de pagamento, né? Tipo, dinheiro automático, dinheiro programático, esse tipo de coisa. E aí tinham duas coisas que o Banco Central estava desenvolvendo em relação a isso, que era o Open Finance e o Drex, né? O Real Digital. E aí eu estava muito olhando para esse mercado, falando, caraca, o futuro de payments B2B vai ser isso aqui. E, porra, historicamente o Banco Central fez movimentos regulatórios que destravaram bilhões de reais em valor aí, permitiu que startups como Nubank, Creditas e várias outras existissem. E aí fiquei fuçando isso, conversando com um monte de gente, num momento bem exploratório ali, tentando entender o que estava acontecendo, o que as pessoas achavam que ia acontecer, quais eram oportunidades. Isso. Só um detalhe aqui, porque foi nesse momento que a gente se conheceu, inclusive, né? Você me Cara, chamou pra jantar, pra gente trocar uma ideia. Tipo assim, o que você tá pensando? O que você tá vendo desse mercado e tal? Só fazendo um leve atalho aqui, saindo da história, mas a gente se conhecia, tinha amigos em comum e tal. O Lucas sabia que eu tinha trabalhado com uma startup de investimentos, depois tinha entrado na corretora. E ele, aí, cara, você tá aí no Rio? Vamos jantar e... Pô, quero entender o que você acha desse mercado e tal. A gente jantou, ficou 3 horas conversando.
marcou um outro pra semana que vem, ficamos mais 3 horas conversando. E desses papos a gente falou, cara, vamos fazer um podcast? A gente fala pra caceta, vamos entrevistar uma galera e falar sobre essas coisas que a gente tá falando aqui, que vai ser legal. E curiosamente a gente tá fazendo isso, né? Mas enfim, Caralho, que loucura. desculpa viajar aqui no tema, mas volta aí. Não, porra, é incrível, eu tinha esquecido que tinha sido nesse momento. Mas é exatamente, eu tava nesse momento da vida conversando com várias pessoas que eu achava que fazia sentido na minha rede. E aí o Edu foi uma delas. Enfim, isso do produto foi o Off the Grid, olha que loucura. Mas, cara, nessa, de conversar com uma galera e tudo mais, na minha cabeça a tese era meio, porra, B2B payments ali, né? Pagamentos entre empresas. É muito mais sobre o fluxo de trabalho que está por trás do que sobre o pagamento em si. Então, porra, tem uma porrada de ferramenta disponível, tem uma porrada de jeito de você executar o pagamento ali, de você mexer o dinheiro do ponto A para o ponto B. O problema é que para uma empresa adotar isso, tem uma porrada de processo que vem junto. E aí, o que eu ficava pensando muito era, porra, de algum jeito dá para imaginar uma ferramenta no code ali, que o cara do financeiro vai poder meio que dizer quais são as regras, como é que desenhar esse processo de alguma forma nessa plataforma, e essa plataforma vai executar esse pagamento. Então essa na minha cabeça, eu falo, cara, eu acho que Drex, por exemplo, com smart contracts e tudo mais, vai fazer isso ser uma coisa, e isso vai permitir uma porrada de use case, enfim. E aí, cara, comecei a conversar com esse monte de gente, em dado momento alguém chegou, alguém falou com alguém, que nós éramos especialistas em pagamentos e a pessoa pediu ajuda para resolver um problema. E, cara, esse foi o nosso primeiro cliente na Split. A gente foi para uma reunião. A galera tinha um problema específico do time comercial. Basicamente, eles faziam contratos complexos, de tipo 48 meses, esse tipo de coisa, e tinham múltiplos fornecedores por trás para receberem parcelas, parte dessas parcelas, na realidade. Né? Então, imagina 48 meses de pagamento, 48 pagamentos, 48 parcelas de pagamento, e tinham, sei lá, 23 fornecedores, e cada um deles recebia um percentual em cada etapa. Enfim, era uma lambança, o negócio era complexo. E a galera queria automatizar isso de alguma forma. A gente foi pra essa reunião, muito assim, vamos entender qual é o problema e tal. No final a gente acabou fechando a venda, a gente vendeu pros caras sem ter absolutamente nada, sem ter produto, sem ter nada. Mas a gente tinha uma ideia ali de como fazer isso, sabia que era minimamente possível. E cara, a Split nasceu assim, a gente fez a primeira venda sem ter nada, sem ter produto, sem ter porra nenhuma, só explorando uma tese e descobrindo que era um problema que alguém estava disposto a pagar pra ser resolvido. A tese era, porra, deve ter muita empresa grande que faz uma série de pagamentos e provavelmente tem funcionários fazendo isso na mão que custa caro, provavelmente errando pra caramba no meio do caminho, talvez emitindo nota fiscal errada, transferindo errado e tem que voltar atrás. Esse exemplo aí, porra, você vai fazer, tem 48 meses, você tem que fazer 23 transações por mês. A chance de você errar alguma dessas transações é grande. Se não errar, já vai dar muito trabalho. Se errar, vai dar mais trabalho ainda. Deixa eu fazer uma ferramenta que você só meio que programa sem codar e tá no piloto automático. Cada mês, no dia certo, transfiro isso aqui da conta A para conta B, isso aqui da conta A para conta Z. E ótimo, já fechou o cliente, beleza. Vamos criar o produto e ir atrás de mais clientes assim. Exato, e aí era pior do que isso na verdade, porque nem eram os mesmos 23 todo mês em cada parcela, então variava. Mas enfim, era exatamente isso. Então a gente imaginava, cara, tem time comercial Quanto aí. mais complexo, melhor, né? Nesse caso, pra você. Uhum. E pior mais pra ele antes dor de o ter cara... split. Exato, mais dor o cliente ia sentir ali. E aí a gente pensava nisso, pô, tem um monte de gente em salas apertando botões, fazendo coisas que, porra, poderiam ser feitas de maneira mais inteligente, mais eficiente, mais rápida, enfim. E... cara, a gente vendeu e falou, porra, a gente vai te dar o produto daqui a, sei lá, 1 mês e meio. E aí a gente partiu pra construir em cima disso, assim. Então, não sei se vale a pena entrar muito no detalhe do que era o produto, mas a Split basicamente ajudava isso. Então o time comercial do cara fazia uma venda, quando ele fechava o contrato, ele lançava tudo lá e magicamente isso gerava um pagamento unificado, o cliente pagava uma coisa só e isso já ia sendo repassado para todos os fornecedores, né? O que a gente... o que me chama a atenção nessa tese, que eu ainda acho que essa tese é boa, eu acho que ela vai acontecer de uma forma ou de outra, só não sou eu mais que estou trabalhando, desenvolvendo ela, é que, na verdade, assim, meu entendimento é que, porra, tem muita infraestrutura disponível, tem muito Banking as a Service, adquirente, muita API de muita coisa para você construir soluções financeiras. O problema é que, do outro lado, muitas empresas, principalmente empresas de economia real ali, cara, elas não têm capacidade técnica nenhuma para usufruir disso. Então o cara não tem um time de desenvolvedor para pegar lá uma API e construir uma solução de split de pagamento, de orquestramento de pagamento, esse tipo de coisa, com facilidade.
Então acho que, porra, fazer uma ferramenta meio no-code ali, que o cara não precisa codar ou precisa entender muito pouco disso, é algo que faz sentido. E a tendência, de novo, com esses movimentos do Banco Central, é que essas coisas vão ficando cada vez mais baratas e mais disponíveis. Então, assim, a gente já viu uma supernova aí de soluções de Banking as a Service, esse tipo de coisa disponíveis. Isso tá ficando cada vez mais barato, porque a competitividade tem aumentado. Mas, ô Lucas, beleza, você tá me falando que você conseguiu um cliente sem nem ter o produto. Você tá falando que isso é um mercado que vai crescer pra caramba. A pergunta é, por que você desistiu dele e partiu pra outro? Qual que foi o insight pra qual que você foi? Acho que é uma excelente pergunta. Então, o que aconteceu depois disso? A gente botou esse cliente na rua, tá rodando. O cara pagou um fixo, garantiu o MRR mínimo, variável em cima de TPV, esse tipo de coisa, o contrato foi lindo. E depois disso falamos, cara, beleza, temos um caminho aqui meio vencedor, né, cara? A gente vendeu antes de ter o produto, construiu um produto, agora vamos achar use cases análogos, vamos achar clientes parecidos. E aí que foi a parte tricky. Cara, não foi trivial achar outros clientes com casos parecidos. A gente entrou numa dinâmica muito de conversar com um monte de gente, de até fazer algumas POCs e tal. Mas o que a gente percebeu, principalmente, é que exigia um nível de customização muito alto para atender a galera. Então a gente estava numa pegada quase software house ali, do tipo, vamos fazer, cada projeto era um projeto, eram coisas diferentes, com stacks diferentes por trás, esse tipo de coisa. Não acho que seja de todo mal, eu acho que talvez isso faça parte do começo, que a gente estava com a cabeça de, pô, beleza, vamos pegar outros clientes um pouco diferentes, mas com a cabeça de como é que produtiza isso, como é que a gente acha o que tem em comum aqui para vender para outras pessoas. Só que, cara, é um ciclo de venda longo pra cacete, a gente tá falando de, porra, mexer com payments da empresa, é um negócio crítico. E eu acho que o principal, assim, que fez a gente querer mudar foram duas coisas. Essa dificuldade de acertar ali vendas e achar os próximos clientes. Mas, de novo, eu sinceramente acho que se a gente talvez desse mais tempo a gente ia conseguir. E o outro não parecia ser um problema do tipo hair on fire, né? Do tipo, cara, meu cabelo está pegando fogo aqui, eu preciso resolver isso para ontem. Várias empresas que a gente conversou, inclusive algumas empresas bem grandes, todo mundo se interessava muito, a gente conseguiu conversar com os heads financeiros e tal. As pessoas achavam legal, mas não era tipo, porra, pelo amor de Deus, isso era tudo que eu tava precisando, deixa eu contratar isso agora. Era uma pegada tipo, pô, vamos ver, vai ser legal, em dado momento a gente implementa, não era uma prioridade lá dentro. Então, isso aí entra um pouco naquele coach que eu até te mostrei, vai sair aí na nossa newsletter em algum momento, mas que fala que o founder costuma olhar para o produto e, porra, olha, meu produto é bom pra caramba. O cliente, ao contrário, não olha só para o produto. Ele olha o produto legal pra caramba, mas ele também olha para custos de migração, tempo, risco. E quando você olha isso tudo, mesmo que o produto seja bom pra caramba, é tipo, puta, vamos ver aí. Não vamos fazer isso agora, não. É uma outra equação, né? O cara tem 1 milhão de outros problemas acontecendo na cabeça dele. Mas talvez se, tipo assim, se a migração, se implementar isso fosse trivial, sem risco e sem custo para ele topasse na hora, né? Exato. Tipo, não é só uma questão de produto, tem todas essas variáveis na hora de um cliente pensar em migrar de um lugar para outro. E até meio que por isso que a galera costuma falar que um produto tem que ser 10 vezes melhor para um cliente migrar. Que aí, pô, se ele for 10 vezes melhor, dane-se o custo de migração, dane-se tudo, vai ser tão melhor que tá valendo. Mas segue aí, desculpa eu te interromper. Eu tô passando a palavra pra você toda hora que você tá mastigando, né? Eu tô te ferrando aqui. Papá, tô te sacando. Mas tudo bem, tô comendo um falafelzinho aqui, dá pra mastigar rápido. Cara, então a gente tava com esse primeiro cliente rodando, tava com essas conversas com várias outras pessoas, esse ciclo de venda meio longo. E morrendo de medo, assim, uma coisa que eu sempre me preocupei e ficava, enfim, paranoico em relação era a gente não ser uma solução buscando um problema. Então, porra, a Split é uma solução maneira de automação de pagamento. Nossa, que solução interessante. Porra, qual o problema que você de fato resolve, né? E em dado momento tava difícil de, tipo, frame ali, né? De, tipo, empacotar cara, eu resolvo esse problema pra esse tipo de gente, com esse tipo de questão. Então, depois de conversar com uma porrada de gente, isso foi uma coisa legal, até um parênteses aí que foi inesperado. Porra, eu postei no LinkedIn falando da Split no começo lá, cara, o post teve uma repercussão legalzinha, marquei tipo 17 reuniões a partir de um post. Então, porra, aí o Off The Grid se pagando aí com a audiência. Mas... Cara, então, tava nessa situação, onde eu tava, e aí, como eu comentei, porra, meu sócio é o Cauê, ele tava lá na Reserva Inc. ainda, esperando o anúncio dele acabar. A gente tava conversando bastante nesse tempo. E a gente já tinha meio que combinado de que, porra, quando acabar o teu período aí,
vamos dar all-in no que for, né? A princípio era na Split. E a gente tinha combinado, cara, vamos passar um tempo em São Paulo, eu tava morando no Rio, eu tava morando em Recife. E a gente acelera o negócio, a gente vai ficar imerso na parada, a gente mora junto, trabalha junto, não sei o quê. E aí foi muito maneiro, inclusive, ter que dar um shout-out aí pra galera da Lincana, o Léo e o Sidão, que eles abrigaram a gente no escritório deles por 2 meses lá no Cubo, então, porra, ajudou pra caramba a gente a ter esse período aí morando junto, trabalhando junto. Vocês são incríveis, amo vocês. Cara, a gente chegou em São Paulo nessa dinâmica do tipo, porra, make or break, vamos fazer a split acontecer, vamos focar, vamos acelerar, não sei o quê. E nesse meio tempo, aconteceu uma história curiosa que foi o que originou a Station Zero, né? Eu tava olhando muito pra AI, até por conta dessa ideia de automação de pagamento, esse tipo de coisa, e passei um tempo aí, quando eu te visitei em Madrid, fui passar um tempo também na casa de um amigo meu lá em Lisboa, e esse amigo meu, enfim, fez mestrado, fez pós em AI, e Lisboa parece que tem uma das top 5 faculdades em AI do mundo, não fazia a menor ideia. Tô divergindo aqui. Foda-se, tava olhando pra agents e pra AI, comecei a brincar com agents pra mim, meu dia a dia, fazer agents de bobeira. Me encantei pela coisa, viu? Foi uma sensação bizarra de ver o futuro e estar no presente. Assim, acho que foi a primeira vez que eu senti isso de verdade, de toda a minha trajetória empreendedora. Eu fiquei com essa porra, fiquei fissurado nisso. Fiquei, caralho, essa porra é o futuro, fudeu, o AI vai dominar o mundo, os agents vão estar fazendo tudo daqui a pouco. O negócio tá vindo como uma avalanche, enfim. E logo na sequência, cara, um amigaço meu que tem loja na Reserva Inc., ele tinha contratado um gestor de tráfego para fazer as campanhas de tráfego dele, para fazer os anúncios de Facebook, esse tipo de coisa, ali no final do ano, mais ou menos. E ele ficou super frustrado, porque o cara, enfim, não entregou o que precisava entregar, blá blá blá. E ele tinha pago uma grana pra esse cara, o cara não entregou. E ele foi me contando mais ou menos o que ele esperava, qual era a dinâmica que ele tinha com esse gestor, esse tipo de coisa. E aí isso me acendeu uma luz, que foi, porra, peraí, esse trabalho aí é o tipo de trabalho que uma AI poderia fazer. E aí comecei a brincar de final de semana, assim, de construir um agentzinho ali pra meio que analisar as campanhas e dar sugestão de como melhorar o rosto e tal. Cara, long story short, quando eu cheguei em São Paulo com o Cauê, eu falei, porra, a gente tem a Split que tá nessa encruzilhada, do tipo, parece que é uma solução buscando um problema, tá difícil de enquadrar isso em alguma coisa e vender e transformar esse negócio replicável, apesar de estar dando grana. Tava dando 3k MRR na época, mais ou menos. E mais um variávelzinho. E, porra, a gente tem essa outra coisa aqui que, cara, é um mercado que a gente entende pra caralho. A gente passou 12 anos da nossa vida trabalhando com isso. Pô, Reserva Inc. já passaram mais de 45 mil lojas. O que a gente fazia basicamente era ensinar as pessoas a fazer tráfego pago. Então a gente viu de diversas maneiras essa dinâmica de tráfego pago e tudo mais. E, tipo, porra, a gente pode tentar construir isso e se meter em AI, que também parecia uma puta boa ideia. Pela aquela dinâmica do Rising Tide Lifts All Boats, né? Tipo, na maré sobe, todo mundo sobe junto. Então, acho que o Reid Hoffman fala essa parada, né? É melhor você ser uma startup merda no mercado muito bom do que você ser uma startup muito foda no mercado muito merda, né? Mas enfim, então, cara, quando a gente chegou em São Paulo, a gente botou na cabeça, vamos dar uma semana pra essa tese, vamos experimentar nisso. Se a gente sentir que tem tração, se a gente sentir que faz sentido, a gente continua, senão a gente volta a focar na split. Fala. Tipo assim, a Split já tava indo de arrastas de bobeira, assim, tipo, cara. Não, a gente ia meio que. Porque supostamente achou um negócio melhor. Não é porque aquilo tava ruim necessariamente, mas é tipo, porra, tá numa situação. É engraçado. Mas é isso, né? Pivotada geralmente é isso mesmo. Cara, foi meio que o. Vou contar o desdobramento da história, mas foi meio que isso, assim. Tipo, eu realmente acredito que a Split é uma tese boa. O que a gente tava pensando é, cara, vamos pra São Paulo acelerar a Split. A gente ia fazer. Só que a Station Zero é uma tese ótima. E Exato. ótima é melhor que bom. Exatamente. A gente ia fazer, tipo, uma outra versão da Split, pra fazer meio que um checkout com Split integrado, esse tipo de coisa. Só que quando a gente barrou na Station Zero foi tipo, cara, isso é a parada, assim. Então a gente chegou em São Paulo e a gente fez o mesmo playbook que foi. A gente não tinha produto, começou a falar com as pessoas, começamos a conversar com os sellers da Reserva Inc. E em 3 dias a gente vendeu, a gente conseguiu um cliente pagante, sem ter o produto. Mas a gente já tava meio que brincando nesse espaço, pelo menos. E aí, isso foi na sexta-feira que a gente fechou esse primeiro cliente. Foi bem maneiro, inclusive, foi emblemático, porque a gente saiu pra beber aqui em São Paulo e tal, comemorar, foi legal. E aí, na quarta-feira, a gente entregou a primeira versão pro cliente. O que a gente fez foi um agent no WhatsApp, que basicamente puxa todo o histórico das contas de anúncio do cara. A gente roda os LLMs ali, fine-tunados com uma base de conhecimento nossa. E esse agent, na primeira versão, ele dava sugestões do que fazer ali, para melhorar o rosto das campanhas.
Depois a gente foi incrementando isso, fazendo sistema de notificação, mandando relatório recorrente, esse tipo de coisa. A primeira versão do produto era um lixo, tá? Tipo, ele funcionava muito mal. Isso é real. Mas a gente, quando entregou pra esse cara, a gente começou a entrar numa dinâmica que, porra, é muito poderosa e mudava tudo em relação a split, que é, a gente tinha um cliente usando e a gente tinha um cliente falando pra gente o que era bom e o que era ruim. E, cara, 2 dias depois a gente trouxe o segundo cliente, foi iterando, foi melhorando aquilo em cima dos feedbacks dos caras. E aí, nesse período que a gente ficou em São Paulo de 8 semanas, no final a gente tava com 10 clientes pagantes. A gente tinha lançado uma waitlistzinha que tava com umas 35 pessoas, se eu não me engano. A gente tinha conversado com os 50 maiores sellers da Reserva Inc., então a gente tinha pego muito feedback de usuário pra saber mais ou menos qual era o sentimento em relação àquilo. E pra gente ficou escancarado, assim, que, porra, tem uma oportunidade muito grande de ajudar principalmente SMBs ali, né, empresas pequenas e e-commerces, né, a galera que tá vendendo online, a fazerem automações dos seus processos e do back-office inteiro usando inteligência artificial. E tráfego pago era o primeiro caminho que a gente enxergou para fazer isso. Mas a ideia até da Station Zero é ser meio que esse, a gente gosta de chamar de sistema operacional ali dos e-commerces que vão usar AI no dia a dia. Cara, Esse é o momento que eu final... estou agora, inclusive. Estou levantando pre-seed para acelerar a Station Zero. No final até mudou a empresa, né? Tipo, abriu uma outra empresa. A Mudou pivotada tudo. foi tão grande que não sobrou nem a empresa inicial. Não, Cara, parando pra pensar aqui, você saiu de um negócio que era promissor, pagamentos e tal, mas foi pra um mercado que tá crescendo mais rápido, que é AI, e aliado a um mercado que você conhece profundamente, que é e-commerce. Então, tipo assim, tem muito mais founder market fit, tem essa é a valuations palavra. maiores, e é um Founder market negócio fit. que tá porrando agora, AI. E É, depois de fazer a Station Zero, já rolou alguma pivotada em algum momento? Ou não? cara, só pegando o gancho que você falou, é exatamente isso. Tipo, a coisa é founder market fit, eu acho que faz a maior diferença, assim, entre as duas teses. E numa conversa que eu tava tendo com o Cauê até, a gente tava falando sobre isso, né? Tipo, a gente meio que começou a olhar pra split porque a gente tava olhando movimentos grandes o suficiente que vão destravar muito valor e tudo mais, então a gente tava olhando pra Banco Central, esse tipo de coisa. Só que, porra, AI é isso numa Nada é maior escala. do que AI. Exato, então, assim, seguindo a mesma lógica, seguindo o mesmo racional original, porra, a Station Zero também faz mais sentido do que a Split, né? Mas. Só pergunta se a gente pivotou depois do que a gente começou. Cara, ainda não. Mas a gente discute pra caramba sobre o tempo inteiro e principalmente em relação ao nosso público-alvo ali, né? Quem é o ICP, esse tipo de coisa. Então, como eu falei, a gente começou atendendo os lojistas da Reserva Inc., numa dinâmica do cara, vamos ajudar o dono da loja a fazer tráfego pago. Uma coisa que a gente discute muito é, cara, essa ferramenta também tem muito valor para um gestor de tráfego, ou para uma agência que faz trabalho de tráfego, né? Então, sei lá, tá meio que em aberto ainda, a gente tá conversando com alguns usuários, entendendo, mas talvez a única pivô nesse sentido seja meio que esse, assim, de talvez ir num caminho de outro público, de outro segmento. Perfeito. Cara, nesse negócio que você falou aí de AI, porra, Banco Central, as mudanças do Banco Central são grandes, mas AI é um abalo sísmico. Querendo fazer aqui só um jabá para um episódio futuro que a gente vai fazer do Off the Grid, que é a história do Barão de Mauá, que ele fez isso, né? Ele tinha um comércio que tava fazendo sucesso pra caramba, só que tava simplesmente na época da Revolução Industrial, ele tinha contatos na Inglaterra, ele viu tipo, cara, puta, isso aqui é o futuro, o Brasil vai precisar de navios, vou abrir um estaleiro pra fazer navio. Tipo, ele tinha um comércio que tava dando certo pra caramba, desistiu daquilo, vendeu tudo e abriu um estaleiro, porque o futuro era a Revolução Industrial. Você fez isso na versão AI, ao invés de Revolução Industrial. E sem os bilhões, e sem todo o resto da história do Barão de Mauá, mas enfim. Aí o futuro dirá. Ainda. Printa, clipa. Tô zoando. Porra, animal. Mais alguma coisa aí dessa história? Ou podemos passar para Eduardo Belotti, Acho o que pivotador do outro lado do Atlântico? pivotador profissional, né, cara? Nem tanto assim, vai. Pô, já Cara, veio a galera vamos aqui lá. no Off the Grid falando que pivotou 8 vezes, moleque. Tu ainda tá light. E inclusive teve gente aqui faturando mais de 1 milhão de ARR pivotando, né, cara? Porque é sempre assim, né? Pô,
Não necessariamente a pivotagem é porque tá indo tudo errado. Às vezes tá indo tudo certo, mas tem uma possibilidade de ir mais certo ainda. Cara, então, contando a minha história, é a seguinte, cara. Eu vendi a minha empresa para Empíricos, fiquei um tempo lá. Em dado momento, porra, saí e vim pra Europa. E, porra, tirar o sabático, porra, fazer nada e tal. E aí, depois de uns 6 meses, eu já comecei a me coçar. Tipo, é muito legal ficar sem fazer nada. Queria fazer um sabático de quanto tempo originalmente? Cara, pelo menos um ano. Pelo menos um ano. 6 meses até que foi bastante. Cara, no final é que eu gosto muito de trabalhar. Tipo, as pessoas perguntam, né, quais são seus hobbies? Hoje em dia eu já falo tranquilo, trabalhar é um deles. Porque, tipo, sei lá, eu gosto de resolver problemas e no trabalho, principalmente quando você tem uma startup e tal, é resolver problema, aprender coisas e tal. Enfim. Vai mandar que o teu defeito é ser perfeccionista também daqui a pouco. Meu único defeito é ser humilde demais. Tô brincando. Mas, cara, a gente tem até um contato com um cara que tem uma empresa de esportes. Tava conversando com ele e ele vinha falando o seguinte: porra, cara, o meu time de esportes aqui, eu preciso monetizar a minha base. Eu tenho uma base de torcedores, eu não consigo monetizar. E os torcedores, tipo, os torcedores querem ter mais acesso ao clube e não conseguem. Então eu queria fazer um sócio torcedor para eles e tal. Os caras pagam uma mensalidade. Eu faço, porra, uma série de eventos para esses caras online, boto para jogar e tal. Mas eu não consigo fazer a tecnologia para isso. Tô vendo se alguma empresa faz isso. Mas aqui um adendo. Tipo, a grande maioria dos times de futebol que tem sócio torcedor, eles contratam um programa de sócio-torcedor white label. Existem algumas empresas que fazem isso. E esse time de esporte que eu tava falando queria alguma coisa desse tipo, mas não tinha para esportes, que é um mundo completamente diferente de futebol, por exemplo. O sócio-torcedor de futebol, basicamente ele paga uma mensalidade para conseguir ingresso mais barato. O sócio-torcedor de esportes, isso não faz sentido, porque quem vende ingresso não é o clube de esportes e tal. Então, precisava de umas especificidades próprias ali. Olhando para aquilo, tipo assim, pô, eu sei que esse time tem essa dor. Os outros vale times fazer também. um adendo que tu gosta pra caralho dessa porra. Tem esse detalhe. Se você, por um lado, tava olhando pra caramba pra pagamentos, cara, esse negócio é o futuro, eu tava olhando um pouco do tipo, cara, eu adoro games, sempre quis trabalhar nesse mercado e, puta, agora, sei lá, por que não recomeçar a vida de trabalho nesse mercado? Então eu vi uma oportunidade ali. Cara, porra, faz sentido fazer um programa de sócio-torcedor white label pra esse time aqui. Porra, conecta. O torcedor vai ter mais acesso ao clube, o clube vai conseguir monetizar a paixão do torcedor. Cara, é um modelo battle tested aí, sócio-torcedor rola no mundo inteiro, em vários esportes. E eu sei que os times de esportes têm dificuldade de monetizar, então se isso der certo pra um time, é só replicar pra vários. Porra, e esporte também é um negócio que tá crescendo pra caceta, vamos fazer isso que vai dar certo. Isso era 2021, 22, ó. Não, isso é 2023, eu acho, cara. Isso é 2023, talvez 2022 final, não tenho certeza. Não, 23. E assim nasce a Scarf, cara. Que, porra, a gente teve até dificuldade de achar o nome, a gente queria um nome que... Não, tu tem que falar do nome, Explica esse então, nome a gente queria um nome que fosse uma palavra só e tal. Pela primeira vez na história da televisão brasileira, vocês vão entender o nome da Scarf. E aí, meu desafio é alguém explicar a logo da Scarf. Eu ia explicar o logo também, mas... Explica aí, então. Explica aí também, porque é impossível. Cara, impossível. a ideia é a seguinte. Agora, contando a história 100% verídica aqui. A gente queria uma palavra única, que fizesse algum sentido. A gente foi... Cara, acho que você nem sabe, mas o primeiro nome era Playmaker. Era Playmaker. Não sabia não. Tem a ver com esportes e tal, e pô, você tá fazendo uma play ali legal, só que não tinha o domínio Playmaker com E. Então a gente comprou o Playmaker igual Flickr, igual, pô, empresas gringas fazem sem o E. Puta que pariu. A gente comprou, aí, cara, com domínio aqui, eu mandei um e-mail pra minha namorada, tipo assim, aí, porra, achamos o nome da empresa e tal. Aí ela veio também, cara, o que é Playmaker? Aí eu, Caralho, você foi destruído. Tem que mudar.
Aí, cara, Obliterado. enfim, eu não lembro exatamente como que a gente chegou a Scarf, mas a gente percebeu, pô, os torcedores europeus, eles sempre vão com cachecol pros jogos. Cachecol é Scarf, porra, é uma palavra maneira. Em português e inglês dá pra falar. O único problema são os sotaques brasileiros, né? O carioca fala Scarf, o paulista fala Scarf. Mas, enfim, funciona. E a gente até inventou que Scarf era Subscription Community to Approach Real Fans. Você sabia dessa? Não, nem fudendo. Pô, foda-se, é Scarf. Caralho. Mas beleza. Cara, fizemos o sócio torcedor para time de esportes, fizemos todas as funcionalidades para aquilo e tal. Só que na prática se mostrou muito mais difícil do que parecia. Assim, O os que times exatamente? de O esporte... produto ou... Não, o produto saía bem, só que os times de esporte, esse time especificamente, mas eu também conversava com outros e fui vendo isso, eles tinham, pelo menos, um conhecimento de marketing muito limitado. Então eu tinha que ensinar eles a, tipo assim, cara, como fomentar o negócio, como fazer a divulgação. Por exemplo, naquela época, 2023, nenhum time tinha newsletter, essa coisa. Eles não pegavam os e-mails das pessoas, dos fãs, para fazer alguma coisa. Então a torcida grande era, sei lá, 1 milhão de inscritos no Instagram. O que você fazia com eles? Nada. Pô, tinha a loja de e-commerce lá, tinha o e-mail das pessoas, tinha os dados das pessoas. Cara, não fazia nenhuma campanha, não fazia nada, não falava com essa pessoa. Então, caraca, era muito trabalhoso. No final, eu tava virando meio que uma agência de marketing para ensinar como é que os caras tinham que fazer para eles, para o programa dar certo. Caraca. Aí, conversando com um amigo meu que é infoprodutor, na verdade ele era influencer, eu nem sabia a diferença disso na época. Ele olhou para aquilo e falou: porra, cara, aí, acho que eu queria um negócio desse. Você não faz para mim, não? Tipo, uma comunidade para mim, pros meus fãs e tal. Eu queria sair do Instagram, eu não tenho controle aqui no Instagram. Caraca, isso aqui parece uma solução interessante para esse problema de o mercado de esportes é uma merda para isso que eu tô criando. Pequeno também, né? Quantos times que, porra, iam Pequeno. tão... Mas a ideia era internacionalizar rápido, sabe? Tipo Mas mesmo assim, esse barão. Mesmo assim, é pequeno. Parecia que tava crescendo rápido pra caramba, não tava, enfim. Aí eu comecei a olhar para esse mercado de influencer barra infoprodutor. Só um adendo aqui, o influencer é aquele cara que faz dinheiro com publi, então, pô, ele faz unboxing, fala que, porra, recebe o negócio e tal, e faz dinheiro com anúncios, com propaganda, né? As empresas pagam ele para divulgar aquilo. E infoprodutor é o cara que faz dinheiro vendendo algum produto digital, seja e-book, seja curso, mentoria, coisa do tipo. Tem muito a percepção de que é a mesma coisa, só que para o que eu vou falar aqui agora faz total diferença. Esse cara queria uma comunidade. Eu comecei a olhar para esse mercado de infoproduto e, puta, esses caras parece que faz sentido ter uma comunidade, todos eles já têm de alguma forma no WhatsApp ali. Porra, e eles entendem de marketing digital pra caceta, que é a minha dor hoje com os times. E um detalhe, esse mercado é muito maior, esse mercado é gigantesco. Puta, Mas cresce rápido. E cresce rápido pra caceta. Vamos migrar esse negócio, em vez de fazer um sócio torcedor white label para clube de esporte, um negócio ultra nichado, vou fazer uma ferramenta de comunidade para infoprodutor, white label. Porque, querendo ou não, o programa de sócio torcedor era uma plataforma de comunidade, era um lugar como se fosse um grupo do Facebook, onde as pessoas podiam comentar as coisas, o time divulgava as coisas, e aí tinha algumas funcionalidades mais específicas, pô, se cadastrar para sorteio, umas missões que eles tinham que fazer, mas no final era algo parecido com uma comunidade mesmo. Que foi o que vocês meio que tiveram que fazer pra justificar meio que o sócio torcedor existir. Uma dinâmica diferente do mundo tradicional do futebol, que é simplesmente eu pago aqui, compro ingresso recorrentemente, já ganho o desconto, já vale a pena. Ou tem uma certa, né? Tipo... Exato. A ideia ali era mais ou menos o seguinte, cara, eu vou pagar uma assinatura aqui, eu vou ter meio que o meu número de sócios, sabe qual é? Eu sou o sócio torcedor número 30, se eu ficar ele vai diminuindo, porque vai saindo gente... vou fazer um sorteio aqui para ver 5 sócios torcedores para jogar uma partida amistosa contra os profissionais. Porra, o profissional X do time acabou de autografar a cadeira dele e tá, porra, o sócio torcedor vai ser sorteado, coisa do tipo. Conhecer a sede, enfim. Sim, cara, fazer algumas ativações ali.
várias Fala aí. coisas que, porra, no fim das contas dependiam dos times também, né? Talvez essa Então seja o a problema é esse, dependia grande. dos times. A ideia era ótima, os torcedores queriam muito, os times queriam muito a receita, mas a operacionalização do negócio era difícil. Aí, pô, beleza, Tipo. vamos fazer alguns Tá. ajustes aqui e vamos pra comunidade, pra infoprodutor. Cara, a gente fez esse negócio. E, pô, falando com a galera tinha comunidade e tal. Cara, não ia pra frente. Por quê? Cara, olha só. Se você vai criar uma comunidade, você precisa de um lugar que tenha engajamento pra caceta. E o melhor lugar é o WhatsApp. Todo brasileiro abre o WhatsApp, sei lá, 100 vezes por dia. Então você cria um grupo no WhatsApp, porra, consegue ir postando coisa ali, a galera vai vendo e tal, vai engajando. Você não vai começar num site que a pessoa vai abrir no máximo uma vez por dia. Se não tem engajamento, você não consegue fazer a comunidade ganhar forma. Então, porra, não fazia sentido criar uma comunidade na Scarf. Mas por outro lado, se você já tem uma comunidade que tá engajada, tá funcionando, cara, você não quer correr o risco de migrar do lugar que tá dando certo pra um lugar que nem na Scarf. Tipo assim, a rigor, assim, na teoria, a Scarf era muito melhor, porque o WhatsApp, depois que entra muita gente, começa a ficar caos. Você não consegue ter duas discussões rolando ao mesmo tempo, uma destrói a outra, você perde coisa, você não consegue procurar a coisa muito bem e tal. Porra, as pessoas não tem hierarquia, né? Na comunidade você quer botar meio que uma gamification ali, pô, esse cara é veterano, esse cara não é e tal. Você não tem nada disso, mas você tem engajamento pra caceta. Resumo, você não começa uma comunidade nova na Scarf e você não migra uma comunidade que já funciona na Scarf. Ou seja, o mercado é maior, mas não tem como esse negócio parar de pé. E aí, conversando com a Eu. galera... Oi? Eu ia te fazer uma pergunta. Termina aí, depois eu faço. Vai lá, vai lá, vai lá. É porque talvez mude um pouco do foco agora, mas eu ia perguntar como é que foi esse momento onde vocês estavam meio que rodando a Scarf versão esports e meio que tinha esse cliente que tava rodando ali, talvez não dando receita, mas mal bem era um cliente. E vocês falaram, pô, foda-se, vamos matar isso aqui e vamos pra outra coisa? Ou foi meio gradual? E como é que foi o sentimento teu e dos teus sócios nesse momento? Cara, na real, a gente tinha até fechado um contrato com o time, tipo, olha, a gente não vai desligar no meio do caminho. Porque eles tinham muito esse medo, tipo, porra, eu vou vender essa parada pra galera aqui, B2Czaço, de massa, e aí se você desistir de fazer isso no meio do caminho, porra, a minha reputação vai pro cacete. Então a gente tinha um contrato de, cara, isso aqui vai ficar ligado, a gente vai fazer desse jeito e tal. Então a gente continuou com aquilo e começou a desenvolver o que virou a Scarf 2.0. E falando pros caras, ó, vamos migrar pra Scarf 2.0 porque, cara, os desenvolvimentos novos estão lá. Tipo assim, porra, vai ser melhor lá. Mas a Scarf 2.0 não era tão customizada igual a Scarf 1.0 pra eles. Tinha as cores dele, acabou que eles nunca migraram pra Scarf 2.0. Mas então Mas ficaram as duas coisas rolando em paralelo. ficaram as duas coexistindo até que chegou um momento que a gente passou mais de 12 meses, conversamos com os caras e decidimos desligar. Eles também já não estavam muito animados. Burn the bridges. Exato. Aí, beleza. Saí de um... Porra, o nome da empresa é Subscription Community to Approach Real Fans. Tu não vai fazer isso por Pô, lá, Real cara, desculpa. Fans, a gente sai de Real Fans, que eram os torcedores, vai pra infoprodutor comunidade. Cara, o negócio não dá certo nem ferrando. E a gente percebe o quê? Conversando com a galera. Porra, cara, tem que ter curso online. Por quê? O que acontece hoje em dia para o infoprodutor ele começa a vender algum curso online, ou uma mentoria, ou qualquer coisa, e é aquele produto dele. O negócio começa a dar certo, ele bota mais um produto na esteira. Vamos supor, um outro curso, ou uma mentoria agora, ou um e-book, ele começa a criar vários produtos para vender. E as plataformas que existem, Hotmart, Wi-Fi e tal, costumam ser muito boas em uma dessas coisas. Então, esse infoprodutor começa a criar gambiarras. Ó, o meu curso tá aqui, a minha comunidade tá no WhatsApp, as minhas mentorias são no Zoom, eu mando isso aqui por e-mail, mas eu também mando por WhatsApp, eu mando sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Pô, se a gente for uma comunidade assim, cara, por que a gente tá agregando? Nada, porra. O cara tá saindo do WhatsApp, tá indo pra Scarf, mas continua sendo uma outra plataforma. E se eu for, tipo, all-in-one aqui pro infoprodutor, com as ferramentas que ele precisa hoje? Que são, porra, evento, curso, e-book, comunidade.
Aí, pô, isso aqui parece fazer sentido porque o cliente final dele, o aluno, ele não vai mais precisar ficar fazendo vários logins em plataformas diferentes, perder o conteúdo no meio do... Pô, porque foi não falar no WhatsApp, como é que eu pesquiso e tal? Pô, bota num lugar só, ele consegue pesquisar, achar tudo, você gamifica essa parada, o cara consegue comentar ali nas aulas do curso, mas ele também consegue fazer perguntar alguma coisa, tipo, ó, tem vaga de... Vocês sabem de vaga aqui? Consegue anunciar coisa? E aí faz sentido ter a comunidade, porque, na verdade, agora a gente consegue ter meio que uma âncora para a comunidade. A comunidade começa do zero na Scarf, mas tem um curso, que é o que drive ali a comunidade a começar a ganhar alguma atração. Um curso é o seguinte, você sobe um curso, você não precisa ter nenhum aluno que aquilo ali tem valor por si só. A comunidade tem network effect pra caramba. Você cria uma comunidade, bota uma pessoa, não tem o menor valor. Começa a ter valor quando tem, sei lá, pelo menos 10. Então você começa com um curso que não tem network effect, então ele tem valor desde o dia zero. Quando começa a ter alunos, a comunidade começa a pegar tração. A gente fez algumas funcionalidades que qualquer comentário feito no curso já aparece no feed da comunidade para já ir fomentando e tal. E aí a gente foi percebendo isso. Só que tem um detalhe. Tem mais pivotado. Fala aí, o que você ia falar? Não, tava bom o ritmo. Eu ia perguntar só como é que era a percepção dos teus clientes em relação a essas conclusões todas que vocês foram chegando, assim. Então, na verdade, essas conclusões que a gente foi chegando, né, agora foi conversando com muito mais gente. Entendi. Não eram eles que falavam essas coisas, mas a gente ia deduzindo do que eles falavam, sacou? O que acabava acontecendo o infoprodutor começa com uma plataforma só, vai crescendo e vai abrindo. Começo eu vendo curso na Hotmart, eu faço o pagamento na Hotmart e beleza. Aí não, a Hotmart deixou de ser legal pro pagamento que tá muito caro. Agora eu vou para um outro meio de pagamento, mas aí não faz sentido o curso ficar na Hotmart, porque é caro e não é o melhor só para curso. Aí vai para uma plataforma de curso. A plataforma de curso não dá hospedagem de vídeo. Aí beleza, agora a plataforma de curso e hospedagem de vídeo e pagamento. Esse cara já tá começando a fazer marketing digital. Aí, porra, tem a de automação de marketing. Cara, esse cara... O que acontece com esse cara é o que aconteceu com o mercado de filmes no mundo, sacou? Tipo, no começo era só Netflix. Ótimo. Agora tem uma porrada, a sua vida se tornou uma merda e você só quer consolidar de volta, sacou? Então ele começa em abre pra caramba e agora, porra, faz muito sentido fechar de volta numa plataforma que entrega o que esse cara precisa. Essa parada do streaming virar igual TV a cabo é uma piada, né? Tipo... Cara... E as coisas estão ficando mais caras e, tipo, mais difícil de achar o que você quer em qual lugar e você paga por umas coisas que você não assiste, tá ligado? Caraca, e eu tenho essas assinaturas no Brasil, tô aqui em Madrid, boto VPN, agora todo mundo, não, você tá com VPN. Porra, meu irmão, cara. Você não consegue ver as coisas que não tá disponível, tipo, cara. Não. Tem, enfim. Aí, cara, beleza, porra, vamos fazer isso tudo aqui, a gente vai fazer all-in-one, então comunidade, curso. Nessa hora aqui, a gente já tava com alguns clientes usando, reclamando pra caceta, tinha bug pra caramba, porque, cara, já nasce com uma ferramenta razoavelmente complexa para caralho. Sim. Tem muita coisa aqui. Tipo assim, a galera fala que o Second Time Founder não comete os erros do First Time Founder. Cara, eu tô cometendo muito mais erro do que quando eu fui... Estou aqui para provar o contrário. Porra, Não, cara... mas novos erros, não. Mas tipo, todo mundo Por exemplo, fala... Comece... Não. Na minha perspectiva, eu ouso dizer que você teve muito mais facilidade de encontrar Product Market Fit com real valor do que o Scarf. Sim. E eu acho que, porra, muitas dessas coisas que você tá contando são consequências disso, sacou? Acho que no real valor vocês, porra, sei lá, por mérito, sorte, acaso, o que seja, foram muito mais certeiros, tá ligado? Só não conseguia fazer dinheiro, mas tipo, o produto Mas então era outro desafio, porra. O produto de vocês não, agora você faz dinheiro de saída, por exemplo. Se você tivesse a mesma tração, você tava, porra, resolvido. Cara, a diferença é que o real valor, não era bem um business. O real valor era uma máquina de geração de lead. A gente só percebeu isso no final. No final, a gente acoplou ele numa máquina de fazer dinheiro, fez que era o escritório de assessoria, e fez sentido. A Scarf foi o contrário. A gente criou primeiro a parte de fazer dinheiro e não tem o gerador de leads, sacou? Exato. A gente tá até agora, porra, fazendo alguns geradores de leads aí, ferramentas gratuitas boas. Mas, então, voltando, cara. Tá bom, a plataforma tá toda aqui.
cara, a gente fez inclusive pagamento. Porra, por si É só é que vocês uma são startup. malucos. Vocês estão malucos. A gente é maluco. A Um gente fez overkill do uma cara. merda, a galera, porra, não usava e tal. O que a gente percebe na última pivotada é, cara, a gente não tem que fazer pagamento. Pagamento, o cara não vai migrar. O cara já tá em um, a gente tem que integrar em vários pagamentos. Então, porra, eu vou cobrar só uma assinatura, porque antes a gente tava pensando em cobrar, Variável. na verdade, ser de graça e cobrar um FII na transação. Cara, vamos desistir da transação. Deixa isso com quem já sabe. Pô, se você tá na QIFI, Eduz, Ticto, Heroes Park, Hotmart, fica lá, só fica aqui com a minha plataforma de ensino, sacou? Até porque essa briga da transação é, porra, sangrenta, né, velho? Porra, é uma loucura. Aí nesse momento a gente faz meio que uma pivotada aí de modelo de negócio e sai fazendo integração. Cara, não importa qual pagamento você tiver, fica lá, você já conhece, já funciona. Só usa a minha plataforma de ensino, cara. E aí, nesse momento, o negócio começou a dar mais certo, sacou? Porque, cara, também passou um tempo, o nosso desenvolvimento foi ficando legal. Eu acho que a gente tem um diferencial interessante nesse mercado, que as outras empresas, elas não têm founders muito de tech. Costuma ser infoprodutores que veem uma puta oportunidade no mercado e montam a empresa e capturam essa oportunidade. Mas para esse negócio, quanto mais complexo vai ficando, mais importante você ter uma arquitetura pensada do começo e tal. E isso a gente tá mandando bem e tá conseguindo entrar. E, cara, é isso. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pivotada. Aí tem umas pequenas aí no meio, que eu até omiti, assim, antes de fazer a parte de curso. Pivô ou só adaptou? Tá bom, vou pular essas. Mas, enfim, tem mais. Se você quiser saber mais, deixa o comentário aí no vídeo, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like, se inscreve na newsletter. É só isso que eu tinha pra falar, pode continuar. Perfeito. Faz o Pix, manda Bitcoin, compra o café. Usando. Aí é abuso, aí é abuso. Cara, então, no final eu queria trabalhar com esportes. Aí, só um detalhe, você foi pro lado que você tinha Founder Market Fit. Eu fui pra um lugar que eu não tenho nenhum Founder Market Fit. Assim, cara, eu nunca vendi um infoproduto, já comprei muito, inclusive, querendo ou não, eu criei o real valor. Aí, essa é a parte que hoje em dia eu gosto muito da Scarf, porque eu sinto que eu devo ao mundo. Que é o seguinte, cara, eu não manjava nada de startup, eu sou engenheiro mecânico. Eu fiz um curso online do Steve Blank e aprendi a criar uma startup. Lendário esse curso do Steve Blank, inclusive. Oi? Lendário esse curso do Steve Blank, inclusive. Exatamente. E aí eu não sabia programar, comprei um curso online de como programar em Android, fiz um aplicativo, vendi e consegui minha independência financeira. Então, cara, eu sinto que eu devo algo para o mundo de infoproduto, porque o mundo de infoproduto foi muito importante para mim. E aí, cara, hoje a minha missão na Scarf é essa, mas ela surgiu com uma coisa completamente diferente. É tipo assim, vou ajudar, os times de esporte para ajudar o esporte a crescer pra caramba. E agora eu tô com uma empresa de ensino online e marketing digital. Por pivotadas de tipo, cara, esse mercado é melhor, existe um problema maior aqui, tem mais gente, tem mais dinheiro. Cara, vim parar aqui, sem Founder Market Fit nenhum, só com um desafio legal pra caramba. Pô, conclusões aí, finais da coisa, acho que, pra mim pivotar faz parte do processo, não tenha medo, porém é muito mais uma arte do que uma ciência, eu diria, porque, você sempre pode estar perto de alguma coisa e pivotar meio que, para algumas pessoas pode significar desistir de alguma forma, então encare e use com sabedoria. No fim do dia não tem a resposta pra dar, mas não tenha medo de pivotar, mas também não seja afobado e pivote toda hora, porque fazer alguma coisa boa que vale a pena geralmente é difícil, dá trabalho e requer tempo. Então acho que essa que é a parte de arte da coisa, saber quando é a hora, né? E eu acho que essa é uma grande vantagem aí, de fato, de ser Second Time Founder. Eu acho que você já viu algumas versões do filme pra saber se, isso aqui tá cheirando como algo que vai dar bom ou não, é melhor eu tentar ir por outro caminho, né? E do teu lado? Cara, eu acho que talvez não foi bem um aprendizado, porque eu não vivi isso, mas foi muito importante pra mim.
que é o seguinte. Eu já vi algumas pessoas se dando mal com isso. Porra, escolha bem seus investidores. Porque se você precisar pivotar e tiver investidor, porra, se é um investidor delicado. Sozinho tranquilo, sempre é mais fácil, né? sozinho você consegue pivotar. Porra, cara, isso aqui não tá Sim. dando certo, vamos trocar. Quando você tem investidor, não é tão simples. E no Real Valor a gente teve que fazer algumas vezes isso. A gente tinha um investidor mais tranquilo, foi de boa. Eu já vi gente querendo trocar e falando, puta, cara, não sei como é que eu vou falar com os caras vão ficar putos, os caras já botaram dinheiro pra caramba aqui e tal. E, porra, você vê aí, vira e mexe, tem empresa gigante que capta milhões e milhões e tá pivotando. Então, tipo, porra, escolher os investidores é sempre muito importante, porque nesses mínimos detalhes, cara, você tem que poder pivotar na hora certa, porque a chance de você ter uma ideia que tá certinha no começo e continuar com ela até o final é quase zero. Tipo assim, praticamente Netflix, zero. a gente não falou do Netflix, que, tipo assim, se manteve na mesma indústria, a mesma coisa, só que mudou completamente o negócio porque o mercado mudou. E talvez a ideia deles fosse genial lá atrás, só que o mercado mudou. E você tem que mudar também. Então, Foda. Eu acho que esse que você falou já é um sinal, né? Se você tá com medo de falar com seus investidores, talvez você já esteja fudido. Mas talvez. Enfim, é importante pra caramba escolher bons investidores. E principalmente pessoas que, porra, entendam um pouco mais a dinâmica de startups, esse tipo de coisa. Super early stage. Porque é isso, é zero trivial. Pivotar vai fazer parte. Porra, tu pegou um investidor que tá puto porque tu mudou a tese e, caralho. Provavelmente ele não deveria ter sido seu investidor em primeiro lugar. exato. Mas acontece, né? Acontece. Investidor anjo, pô, aquele amigo que tem dinheiro e, pô, você não tá precisando de dinheiro, bota ele no cap table. É perigoso, é muito perigoso. Então, cara, é importante você ter a liberdade de poder pivotar quando é o momento certo. Porque, cara, meio que vai precisar. Se Slack fez, se Facebook fez, se Instagram, YouTube... Cara, não é coisa de, porra, você errou, você é um merda porque não conseguiu pensar. Cara, os grandes fazem isso a todo momento. É aquela velha história, né? Quem ganha acaba sendo quem se adapta mais rápido e no fim do dia acho que pivotar é reflexo disso. E aí, contrapartida do lance do investidor, do outro lado, né? Um investidor bom provavelmente vai te incentivar e te ajudar nesse processo. Pelo menos vai começar a fazer perguntas, né? Tipo assim, cara, será que você tá indo na direção certa? Boa, Touch the Pod! É isso. Muito bom, senhoras e senhores. Por favor, se inscrevam no canal, na newsletter, deixem o like, isso é muito importante pra gente, ajuda a gente a continuar criando conteúdo. Queria dizer também, meu muito obrigado pela vossa audiência e dizer que me mudei para São Paulo, então se você é um founder ou uma founder e quiser tomar um café, trocar uma ideia, vou adorar conhecer e quem sabe você não vem no Off the Grid contar sua história no futuro. Olha lá, fica aí, improvisei esse convite aí. Valeu, gente. Boa tarde. Beijo, um abraço, até a próxima. Boa tarde? Por que boa tarde? Porque não tá de tarde. Você me travou no meio. Eu ia falar boa tarde, bom dia, boa noite. Ah, moleque, é isso. Valeu. Tchau. Tchau.